Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui estamos numa sexta-feira. Infelizmente ainda não podemos estar nos reunindo na nossa casa. Que Deus possa continuar nos abençoando. Aberto o Evangelho no capítulo 16, no item Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus, interpretada segundo a letra, não segundo o Espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns instrumentos de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelo arrastamento que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo estante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhes desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto as suas primeiras condições, os que com ele a partilharam e os que ajudaram, e fazem sensível, egoístas e vão. Ao fato, porém, de que a riqueza torna difícil a jornada, não segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação, para que dela sabe servir como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então, está no Evangelho que a riqueza, como todos os seres humanos gostam, sonham em ter e tal, na verdade é uma grande responsabilidade se você tiver ela em seu poder, que você tem que usar para dar emprego e ajudar aquele que está precisando. A riqueza, ela não foi dada para você só ter, só aumentar. Na verdade, é o momento de você contribuir com as pessoas que estão ao seu redor por causa do amor de Deus aos seus filhos e que espalhe esse amor para todos. Então, isso é uma das coisas mais difíceis que tem, ainda mais nessa sociedade onde a gente vive assim, só apegada ao ter, então é meio complicado. Então, como toda sexta-feira, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec. Nós paramos na semana passada na questão 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelo intermediário? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas ele não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as suas provas seguintes. Então, o que está falando aqui? Que a gente não consegue, numa única existência, já pagar todos os nossos débitos e ir direto lá para ser um espírito de luz para poder ajudar os outros. Então, as nossas provações são lentas, porque, gente, nós não sabemos quantas vezes nós já reencarnamos, quantos débitos nós temos de vidas passadas, porque nessa encarnação, principalmente quem já conheceu o Espiritismo, você vai tentando se melhorar cada vez mais e para não acumular débitos. Mas nós temos que lembrar que nós temos de outras existências
aos débitos que nós não lembramos. Que com a graça da reencarnação a gente esquece, porque muitas vezes agora a gente já começou a melhorar. Se a gente lembrar aquilo que a gente fez no passado, a gente vai abalar muito. Então, para mim é graça de Deus a gente esquecer. Então, esse processo é lento, nós vamos nos melhorando. A nossa obrigação é melhorar em cada uma das existências, porque se a gente não melhorar, a gente não vai ter uma próxima existência melhor. Então, a gente continuando aqui, e aí ainda falou na questão, dando um exemplo. É a mesma coisa que a gente na escola, você vai entrando, galgando cada série devagarinho, para você ir aprendendo devagar, de acordo com o seu limite, até chegar na universidade. A mesma coisa cada reencarnação a gente aprende e vai se melhorando. E como acontece na escola, se você naquele ano não conseguiu, vai repetir. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Em vez de você melhorar, você vai estar... Você não perde o que aprendeu, fica gravado no espírito. Aí você vai vir em outra encarnação para tentar melhorar aquilo que você errou e está errando tanto. Continuando aqui na 192A, o homem pode assegurar nessa vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades, somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, olha aqui, ó. A gente pode abreviar de acordo com a nossa conduta, tá? Falando aqui, ó. Então, talvez você ia ter várias existências de muito sofrimento, já que você melhorou, aí você abrevia a outras existências com menos sofrimento, tá? A 193, pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido em sua posição social? Sim. No espírito, não. É aquilo que eu falei, tudo que a gente aprende fica gravado. Agora, posição social, eu posso reencarnar numa existência como rainha e na outra existência como mendigo. Tem nada, tem problema nenhum. Porque a matéria, a posição da matéria, normalmente é um momento em que você vai viver para você vivenciar aquelas dificuldades que você vai ter naquela vida para você se melhorar. Então, se você veio como mendigo, você vai passar aquele sofrimento todo, ou se você veio como riqueza, como abrimos o evangelho hoje, vamos saber como que você vai usar essa riqueza. Será que você vai usar só para o seu bem, só para o seu bel prazer, só para suas coisas? Ou você vai dar emprego? Você vai realmente ajudar aqueles que estão necessitados? Ou você vai ser aquele empresário ganancioso que dá emprego, mas mediante qualquer probleminha você está mandando pai de família embora para não diminuir seus lucros. Então, tudo isso afeta, e nós temos que pensar isso. Então, essas vidas que a gente vai tendo, essas atitudes que a gente vai tendo, é onde a gente pode melhorar ou piorar de acordo com as regras de Deus. Não é do homem não, gente, é as regras de Deus, nosso Pai. A questão 194, a alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um acelerado? Não, pois ele não pode degenerar. Então, se você já começou a melhorar, se você tá, então você não vai, na outra existência, você não vai reencarnar num corpo de um louco, numa pessoa que não tem noção de nada na vida. Por quê? Você já tem um pouco, você já tem gravado lá no seu íntimo, gravado no seu espírito, e quando você reencarna, você vai aproveitar um pouco daquelas coisas que estão gravadas lá, porque é aquilo, você não sabe de onde que vem aquela orientação, mas ela está dentro de você. E a espiritualidade amiga que nos acompanha está o tempo todo trabalhando para isso. Porque esse é o nosso objetivo, a gente se melhorar para tornar um espírito de luz que vai trabalhar para ajudando os irmãos que estão necessitados. E não se engane não, gente. E o espírito de luz são poucos. Agora, necessitado, mas tem muito. Toda semana, quando a gente vai no centro, lá na obsessão, o recado que nós temos são esses dos irmãos que são atendidos. Que tem um tanto que está lá para ser atendido, tanto que está lá, a fila interminável.
Porque tá igual ao hospital, todo mundo procurando, todo mundo... Isso, gente, é aqueles que já têm consciência que tá procurando ajuda. E o tanto que tá vagando. Então, é um medo engana a gente pensar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Nós temos que pedir muito a Deus, nosso Pai, para que Ele derrame suas bênçãos sobre todos nós, para que a gente possa estar no caminho do bem, para a gente não estar no nosso desencarne fazendo parte desse grupo de irmãos que estão aí sofrendo e perdidos, tá? Porque tem muitos que não têm nem noção do desencarne, a maioria, muitos na maioria, tem nem noção. E quando a gente fala assim, gente, não é porque ele quis, não. É porque simplesmente a pessoa não se atenta. Aí a pessoa, quando vê, ela tá achando que tá encarnada, tá brigando, tá discutindo, não tá aceitando. Então, quer dizer, nós temos que procurar nos melhorar pra gente poder ter uma vida lá depois da morte, pelo menos, não falo igual, pelo menos igual que a gente tem aqui, porque, gente, o que nós somos aqui, nós vamos continuar lá. Se a gente é ruim e briguenta aqui, desencarnou, vai continuar ruim e briguenta. Até você entender, aprender lá, que isso não vai te levar a nada. Se você é uma pessoa boa aqui, você vai desencarnar uma pessoa boa. Se você está doente aqui, você vai desencarnar doente, vai chegar na espiritualidade e fazer o tratamento. Aí o que acontece? Lá, o tratamento é mais rápido que aqui na Terra. Então, aí você vai fazer o tratamento e continuar. Aí, se você vai querer ir para tarefas positivas ou negativas. Então, tudo na espiritualidade tem. Tem gente que não quer, tudo bem? Ele foge e vai andar na legião de irmãozinhos que não querem o bem. Então, isso não é uma receita, tá? Continuando aqui, a questão 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ele se arrepender, e então será uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, olha que importante isso aqui, gente, ó, e jamais retrógrada. Então, cada uma das reencarnações é para progresso. Se você não conseguiu progresso naquilo ali, então vai para uma futura reencarnação, onde você vai tentar o progresso. Então, o irmão é muito ruim, muito ruim. A hora que ele entende as maldades que ele fez, ele vai começar a trabalhar para resgatar os débitos e pagar essas dívidas, tá? Não vai de graça, não. Então, vamos supor, de vez em quando a gente doutrina lá no centro os irmãos que foram grandes senhores de escravos, pessoas, padres que foram muito ruins durante o seu ministério, achando que estava fazendo o nome de Deus, mulheres escravocratas que ainda alegam que fez doações para a igreja, mas o coração era endurecido, com escravos, judiando, vendendo escravos, separando mães, pais, filhos. Então, aí a hora que a pessoa entende que ele era muito ruim, então aí vai começar o trabalho de preparar uma futura reencarnação, onde ele vai se melhorar, para que ele possa trabalhar essa melhora dele. Isso é feito de uma hora para outra? Não, isso pode demorar muito tempo, porque o tempo da espiritualidade não é equivalente ao tempo nosso aqui na Terra. Então a gente tem que estar muito ciente que justamente um dos objetivos do Espiritismo é justamente isso, levar esse alento para todos nós, que nós temos chance de melhorar. Todos têm, todos. Até aquele cara lá que é mal, comete 1000 atrocidades, ele tem chance de melhorar. Basta ele querer e abrandar seu coração para os ensinamentos de Deus. Então aí se vale para qualquer um. Então isso é muito importante, nós estamos pensando, o ódio, gente, não vai levar a nada. O ódio só vai piorar a situação, porque vai dar mais força aos irmãozinhos menos esclarecidos. Então, o que nós temos que fazer muito é pedir a Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre todos nós, que hoje é um dia ainda específico dentro comemora-se, né, a morte de Cristo. Então, com isso, gente, pensa bem a seriedade.
Deus, nosso Pai, sabia que seu filho ia chegar aqui na terra, ia ser morto, crucificado, que nada é por um acaso. Ele sabia disso, mas Jesus veio espalhar o amor para nós. Ele veio espalhar. A gente não sabe se foi nessa data realmente, porque foi o homem que escreveu esses fatos todos. Mas o que importa é a mensagem que passa para nós. Que o Filho de Deus aí na terra, ele foi morto, mas mesmo assim, ele não teve ódio, porque a última palavra que ele falou, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha a profundidade disso, porque nós temos aqui justamente isso. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre todos nós. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus para que todos que estão assistindo possam tomar o passo coletivo. Que a luz divina possa adentrar a casa de cada um de vocês nesse momento, iluminando a todos, derramando as bênçãos, levando os remédios de forma fluídica que cada um de nós estiver necessitando nesse momento, e que as águas das suas casas possam ser fluidificadas para que vocês possam ingerir esse remédio. E que Deus, nosso Pai, possa iluminar a todos com boas ideias, que os mentores espirituais possam ajudar que você continue com bons pensamentos para poder iluminar mais ainda a caminhada de vocês. Que cada um filho de Deus possa encontrar a luz, a sabedoria e a paz. Que Deus abençoe todos nós, que assim seja, graças a Deus.